vamos a mais um dos vídeos de resumos de história, falando agora do Estado absolutista na época moderna. A sociedade que se formou na Europa após o processo de formação dos Estados nacionais, constitui um modelo complexo e específico de organização social, política e econômica. O absolutismo, também conhecido como Antigo Regime, se deu na Idade Moderna, expondo as inúmeras contradições que conviviam no interior da sociedade. Assim, enquanto parte da economia já era capitalista, dominada pelo comércio, outra parte apresentava resquícios feudais, como na relação entre a nobreza e o campesinato. O Estado praticava o poder de forma absolutista, mas o dinheiro comandava a vida econômica e social. A burguesia se fortalecia economicamente, mas era a nobreza que continuava a ter privilégios entre os grupos sociais. O Estado absolutista dominava a vida política europeia, a ponto do rei Luís XIV, o Rei Sol, dizer: "O Estado sou eu". E essas palavras não causavam escândalo e nem protestos. Eram uma constatação. Essa visão era compartilhada por outros monarcas absolutistas e refletia as práticas políticas da Europa durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Essa visão era defendida por diversos pensadores. Os mais importantes foram Maquiavel, Jean Bodin, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Maquiavel, em sua obra mais importante, O Príncipe, faz uma reflexão e dá conselhos aos soberanos sobre a melhor forma de constituir um governo centralizado. Para ele, o governante deve manter a sua autoridade, não importa os meios. Jean Bodin afirmava que o rei tinha a soberania e, no exercício dessa soberania, tinha o poder supremo sobre os seus súditos e sem nenhuma limitação, a não ser a divina. Thomas Hobbes defendeu a teoria de que os seres humanos, em troca da segurança, haviam conferido toda a autoridade a um soberano. Por isso, o poder do rei sobre os seus súditos era absoluto. Jacques Bossuet, por outro lado, defendeu a tese da origem divina do poder real. Segundo essa teoria, o poder do rei era absoluto porque vinha de Deus. O rei era o representante de Deus na terra. O Estado absoluto manteve muito dos privilégios feudais do clero e da nobreza, além da separação rígida entre os diversos grupos sociais. Assim, a sociedade continuou dividida em estamentos, que são grupos sociais definidos por relações de privilégios e de honra e por laços de sangue, ou seja, nessa sociedade não existia praticamente a possibilidade de mobilidade social. A sociedade estamental era dividida em 3 estamentos ou ordens. O primeiro estamento era o clero, o segundo a nobreza e o terceiro era formado pelos setores populares, formados pelos artesãos, pela burguesia, pelos trabalhadores assalariados e pelos camponeses. As 2 primeiras ordens possuíam muitos privilégios. Eles recebiam os impostos em suas terras, repassando uma parte para o rei, exploravam o trabalho dos camponeses, auxiliavam o rei na administração do Estado e não pagavam impostos. A terceira ordem não tinha participação política, não participavam da administração e pagavam impostos. A economia europeia, nesta época, reunia aspectos feudais e capitalistas. Da época feudal, mantinha as corporações de ofício, que era uma espécie de monopólio de grupos de artesãos
sobre a produção em determinadas cidades e as formas de trabalho servis, né, dos camponeses, aquilo que a gente conhece como servidão coletiva. Do novo sistema capitalista surgiram as manufaturas, quando os artesãos eram reunidos no mesmo lugar e passavam a receber salários. O trabalhador assalariado, as novas formas de organização econômica, como bancos e casas de câmbio. O mercantilismo era a forma econômica principal e ditava as orientações seguidas pelos governos para fortalecer o Estado e as atividades econômicas. De acordo com os princípios mercantilistas, para manter o controle absoluto do Estado e o poder centralizado, era necessário acumular riquezas. Para garantir esse objetivo, existiam alguns princípios que norteavam a economia. O metalismo, que defendia que a riqueza de um país podia ser medida pela quantidade de ouro. A balança de comércio favorável, né, as exportações tinham que ser sempre maiores que as importações. O protecionismo alfandegário, taxando os artigos importados, protegendo a produção local. O industrialismo, né, o estímulo à produção manufatureira. O colonialismo, a exploração sobre áreas coloniais. E o intervencionismo estatal, que é o forte controle do Estado, no caso do rei, sobre a economia. Haviam variações na forma de aplicar o mercantilismo. O comercialismo foi a forma aplicada nos Países Baixos. Nesse sistema, a burguesia se tornava intermediária no comércio marítimo entre os vários estados e colônias. Para isso, formavam grandes companhias de comércio que contavam com os privilégios concedidos pelo Estado. Outra manifestação foi a praticada na França, o chamado colbertismo, sob influência do ministro das Finanças Jean-Baptiste Colbert. Ela se caracterizava pela criação de manufaturas de artigos de luxo, as chamadas pratarias. Na Inglaterra, o mercantilismo investiu na criação de companhias, mais ou menos no mesmo modelo dos Países Baixos. E a burguesia era beneficiada por esse modelo com isenção de impostos e protecionismo. Mas a parte da burguesia que não fazia parte desse processo, né, passou a lutar contra ele, contra o intervencionismo estatal e em defesa do liberalismo econômico.